Ondas Literárias, o canal para quem quer um bom audiolivro. Volume 1. Capítulo 2. Imagem vestem Nichts Neues. 129 dias até a data final. Glória à porra do Esquadrão Sepelhad. Na parede dentro da garagem preta onde a cor já tinha desbotado graças ao clima, havia um antigo quadro negro que fora colocado por alguém desconhecido, e aquelas grandes palavras em giz colorido indicavam uma contagem regressiva. Shin, que estava olhando para uma prancheta, levantou os olhos, e viu essa frase otimista no quadro. Na verdade, a contagem deveria estar em 119 dias. Quando o Cujo foi mandado para esse esquadrão, ele atualizava o número todos os dias. 10 dias atrás, ele morreu. Shin parou de olhar para a contagem regressiva e baixou a cabeça para olhar os registros de manutenção que estavam na prancheta. O Juggernaut estava parando no hangar. Ele foi em direção ao seu Juggernaut pessoal. Os brilhantes olhos tinham a cor vermelha igual a um piropo sobrescrito 1, e o cabelo curto tinha a cor de ônix sobrescrito 2. Ele havia herdado as linhagens sanguíneas nobres de Piropo e Ônix, e entre os quais eles chamam de 86ers, Shin tinha as características mais marcantes de um colorata. Seu lindo rosto era marco por uma expressão calma e indiferente, um pouco indiferente, seu corpo era esguio e sua pele branca refletia sua antiga posição como membro da nobreza do Império. A paisagem do fronte oriental eram predominantemente florestas, pradarias e pântanos. Shin estava usando uma roupa camuflada de cor amarela e marrom escura. Seu colarinho estava bagunçado, mas ele não precisava arrumar, pois não tinha nenhum superior lá para supervisioná-lo. Um lenço azul envolvia o pescoço dele. O som de batidas de máquinas ecoou no hangar, a manutenção continuava enquanto a equipe brigava uns com os outros. No pátio na frente do hangar, havia pessoas jogando basquete 2 contra 2 usando regras estranhas. Um calmo riff de guitarra veio de algum lugar, era uma antiga música de anime que estava sendo tocada. Kino estava descansando dentro de seu coquite que tinha escotilha transparente, enquanto lia uma revista pornô. Acenou para Shin quando viu que ele tinha chegado perto. Mesmo estando no fronte de batalha, os membros dessa base tinham dias livres e relaxados sem batalhas. De acordo com o relatório enviado para o Andler, agora deveria ser a hora deles estarem patrulhando a área ao redor. Eles deviam fazer isso todos os dias, mas o esquadrão considerou isso inútil, e então não faziam. Aqueles que queriam sair para fazer algo, iam para cidades vizinhas procurar coisas úteis, enquanto outros iam fazer as tarefas que lhes foram designadas: cozinhar, lavar roupas, limpar, plantar vegetais, alimentar as galinhas, e outras coisas do tipo. E outros apenas ficavam matando tempo. O som barulhento de botas militares ecoou no chão, e em seguida, um grito mais alto que o barulho de um tanque, ecoou pelo hangar. Shin! Shinei Nouzen! Você fez uma bagunça novamente, seu desgraçado! Como um rato esperto, Kino saiu rapidamente do coquite e se escondeu nas sombras, enquanto Shin apenas olhou apaticamente para a pessoa que gritou. O que? Você ainda tem coragem de me dizer o que Undertaker? Seu desgraçado! Quem estava brigando com Shin era um homem com um rosto selvagem, parecia um cão de guarda, usava óculos escuros e tinha algumas mechas brancas no meio de seu cabelo cinza. Era um mecânico que tinha aproximadamente 50 anos, usando roupas cheias de mancha de óleo. O chefe de manutenção do esquadrão Sepelhad, Levi Aldrentre. Shin, de 16 anos, era considerado um veterano entre os processadores, mas Aldrentre era um sobrevivente do grupo de recrutas de 9 anos atrás. Ele era um ancião entre os veteranos. Por que você tem que ferrar tanto a máquina toda vez que você vai para a batalha? O atuador e o amortecedor estão totalmente estragados de novo. A máquina não vai conseguir ficar estável assim. Quantas vezes eu tenho que te dizer para parar de ser imprudente? Me desculpe. Você acha que um simples pedido de desculpas vai arrumar isso? Não estou aqui para fazer você pedir desculpas, estou tentando te mudar para melhor aqui. Um dia desses, você ainda vai morrer em uma batalha estúpida. Já estamos ficando sem peças de reposição, e até o próximo reabastecimento de peças, vai ser difícil reparar as coisas. E as unidades reservas? Nós temos unidades reservas. Mas graças a um certo líder AI que quebrou quase todas as unidades reservas, só sobraram 2 unidades.
Fazer a manutenção sozinho do seu Juggernaut leva o triplo do tempo dos outros. Quem você acha que é? Um príncipe? O sistema feudal foi abolido na Revolução 300 anos atrás. Você é um pirralho de merda. Do jeito que você está desgastando e destruindo as unidades, só 2 ou 3 não vão ser suficiente para você até que o próximo reabastecimento de peças chegue. Você me ouviu? O que caralhos você quer que eu faça? Fique rezando para que você não destrua os Juggernaut? E depois? Ficar esperando que a sucata que você destrói não venha te assombrar depois pelo resto da sua vida, ou algo do tipo, hein? Qualquer coisa podemos pegar peças do Juggernaut do Cujo. Shin falou aquilo com seu tom de voz monótono habitual, e Aldrentre ficou em silêncio por alguns segundos. Sim, podemos usar algumas peças da unidade do Cujo, mas eu não quero fazer isso. Sério, você não acha que tem algo de errado nisso? Usar peças das unidades dos mortos no seu próprio Juggernaut? Shin virou ligeiramente a cabeça e apontou para o seu Juggernaut, o Undertaker. Tinha um esqueleto segurando um pá desenhado com spray na parte da frente da unidade, e o esqueleto estava sem cabeça. Aldreitre apenas fechou o rosto. Não tem por que pensar nisso agora que ele morreu, é isso que você quer me dizer, Undertaker. O velho mecânico apenas acenou com a cabeça pensativo, virou-se para as portas do hangar entreabertas, olhando para as intermináveis planícies de primavera. O céu, tão grande, tão distante, estava azul e sem nuvens, parecia derreter tudo sob ele. Debaixo dele, a Centaurea Cianus cor de lápis lazuli e a grama cor de esmeralda brilhavam, o cenário se estendia indefinidamente, ele tinha sido túmulo de milhões de 86ers, espalhados por todo esse campo de batalha. Os 86ers não têm túmulos. Eles não existiam, então naturalmente, não tinham túmulos. Até mesmo enterrar seus cadáveres era proibido. Os porcos que tinham a aparência de humanos, não tinham o direito de descansar e nem a liberdade para lamentar a perda de seus amigos. Foi assim desde o começo da guerra há 9 anos, e continua assim ainda. O Cujo explodiu em pedacinhos, não foi? Sim. Minas automatizadas, armas contra infantaria sem rosto, com 4 membros, e com um corpo cheio de explosivos. Eles eram medonhos, se pareciam com humanos, tanto que, se olhasse de longe, eles pareciam vítimas no meio do campo de batalha. Cujo foi ajudar outro esquadrão em uma batalha noturna e acabou se encontrando com um desses. Mas agora está tudo bem. Ele está lá nesse momento, não é? Provavelmente. Pessoalmente, Shin não acreditava na existência do céu nem do inferno, mas ele acreditava que a alma de Cujo tinha deixado esse lugar e ido para um lugar melhor. Aldrentre deu um olhar intrigante. O Cujo teve sorte de ter sido do mesmo esquadrão que você, esses caras também. A bola entrou pelo aro e a rede maltrapilha balançou quando a quadra explodiu em aplausos. A música de anime coava junto com um riff de guitarra e letras aleatórias. Esse canto reverberava pela área da base. Aldrentre sabia muito bem que esse cenário diante dele nunca seria visto em qualquer outro esquadrão além desse. Batalhas contínuas. Patrulhas diárias para se prevenir de ataques da Legion. A grande tensão e o medo acabariam aos poucos com a psique de uma pessoa, e através das batalhas, amigos seriam perdidos. Como todos os dias eram árduos para eles, eles não conseguiam ter uma vida humana digna, quem dera conseguir relaxar e se divertir. Mas mesmo assim, esse esquadrão conseguia relaxar e não se preocupava com ataques inimigos, mesmo que esses fossem inevitáveis. Esse pessoal consegue viver em paz graças a você, Shin. Mas aquele que demora 3 vezes mais na manutenção dos Juggernaut sou eu, não é? Aldrentre ficou sem palavras. Shin só deu de ombros quando percebeu o olhar descontente sob os óculos escuros de Aldrentre. Pirralho, era só uma brincadeirinha, e você levou a sério. Eu me senti incomodado com isso. Mesmo que eu não tenha demonstrado isso com ações. Idiota. O trabalho de nós, mecânicos, é fazer com que vocês, seus pirralhos, voltem vivos. 1 ou 2 unidades é um preço baixo a se pagar para que vocês consigam voltar vivos para casa. Temos que consertá-las, não importa o quanto isso seja difícil. Ele falou isso e então se virou envergonhado para o lado. De qualquer forma,
o nosso Andler mudou novamente. Que tipo de pessoa será dessa vez? Silêncio. Sim. Sim não é resposta, fala direito. Parece que é isso mesmo. Devido às constantes mudanças, Shin esqueceu os nomes dos Andlers há muito tempo. Na verdade, os processadores nunca se importaram com a existência dos Andlers. Porque os Andlers há muito já abandonaram seus deveres. Uma vez que tivesse muitos pulsos eletromagnéticos, o radar não conseguiria mais transmitir os dados, e o QG no continente não conseguiria mais comandar direito. Sendo assim, os processadores nunca se importaram com os Andlers, pois a existência deles não mudava nada. O dever do Andler virou praticamente só supervisionar os processadores, no final esse era o trabalho deles. A missão do Andler era suprimir o espírito de rebelião dos 86ers, usando-os para raid, que lhes permitia monitorar todas as ações deles e também permitia dominá-los. Shin lembrou das conversas pouco frequentes da semana passada e disse: ganhei mais trabalho para fazer. Parece que tenho que escrever um novo relatório de patrulha toda semana. Eles não vão ler, e o único maluco que enviou descuidadamente os mesmos relatórios de 5 anos atrás foi você. Para entender, ele não mudou as datas e as localizações, e desde então, eles nunca mais saíram para patrulhar, então tudo o que tem nos relatórios é mentira. Shin ainda estava perplexo que a farsa dos relatórios nunca foi descoberta. Você por acaso mandou relatórios antigos por engano? Ele se lembrou da voz calma, que mais parecia o badalar de um sino prateado, o questionando sobre esse detalhe, e suspirou. Nunca pensei que você seria tão descuidado. Ela riu enquanto falava, a risada dela era cheia de bondade verdadeira e sinceridade. No dia que ela foi designada, no momento que sincronizamos com ela, ela quis nos cumprimentar, e falou que iríamos conversar mais no futuro. E então ela nos contata no mínimo uma vez por dia. Eu acho que é um caso raro entre o exército republicano. Parece ser gentil, bem, ela vai sofrer. Coitada. Shin pensou o mesmo, mas não respondeu. Nesse mundo, justiça ou ideais não tinham poder nem sentido. Sim. E por algum motivo, Shin se virou para as intermináveis planícies da primavera, como se alguém tivesse chamado ele. Beado um TSS. Isso aqui é literalmente um porco vivendo do lado de fora da Gran-Mur. Muito engraçado, hein, Naruto? Na cozinha do exército, que corajosamente se voluntariou para cozinhar a geleia de frutas, respondeu sem rodeios a frase idiota que seu companheiro de esquadrão falou. Ele era um Jade, com cabelo loiro e olhos verdes, tinha 16 anos, era meio baixo e magro. O garoto Rubi, Naruto, colocou o enorme javali na entrada do pátio, levantou os braços mostrando toda a sua felicidade e coçou a cabeça. Ele não tinha nada para fazer hoje, então foi caçar javalis na floresta que tinha lá perto. Vocês são chatos, onde está a reação, a risada de vocês? Isso foi engraçado, não foi? Se você quer mesmo uma resposta, foi uma piada sem graça, mas bem. Seu soltou o livro de esboços que estava segurando, e começou a medir a caça que estava bem na frente dele. Provavelmente foi arrastado até aqui por um juggernaut, mas deve ter sido difícil caçá-lo, pois era um javali enorme. Isso é incrível. É muito grande. Não é mesmo? Vamos fazer um churrasco hoje essa noite. Onde está o Raiden? E Angel? Eu quero trocar quem vai ficar encarregado da janta com eles. Bom, o Shin é o responsável de hoje. Raiden foi para a cidade procurar algumas coisas, e a Angel e as outras garotas estão encarregadas de lavar as roupas hoje. Naruto encarou o seu. Quando isso foi decidido? Provavelmente, depois do café da manhã. Agora é quase meio-dia. Mesmo que tivesse que lavar as roupas da base inteira, com 6 pessoas lavando as roupas, não era difícil lavar tudo. O lugar onde era lavada a roupa ficava à beira de um rio. O dia estava ensolarado, um típico dia de primavera. Naruto deu uma olhada. Então agora elas estão tomando banho. O rio é um paraíso, certo? Antes que você vá para o céu de verdade, saiba que todas elas levaram armas. Naruto congelou no mesmo instante.
Seu deu um grande suspiro, pegou a colher de madeira e mexeu a panela. Quando viu que a geleia de frutas estava quase pronta, ele apagou o fogo. Ele estava fechando a tampa quando seu para-raio ativou. Quando veio para cá, seu teve um dispositivo RAID implantado na parte de trás do pescoço, e também tinha um brinco com dados para sincronização de registros. O dispositivo RAID e o brinco foram ativados ao mesmo tempo, gerando um calor imaginário. Ele tocou no brinco com a ponta do dedo e mudou para o modo de comunicação. Ativar. Quando o para-raio sincronizou, os olhos verdes do seu se transformaram em azul gelo. Não muito longe dele estava o Aruto, a mão dele segurava seus ouvidos enquanto o sorriso desaparecia do seu rosto. Shin, e agora? No ponto de lavar roupa na beira do rio. O rio era largo, e muitos corpos d'água podiam ser vistos. Os 6 membros femininos do esquadrão CPLA estavam brincando de lutinha no meio da água. O que você está fazendo, Kaie? Ande logo. Krena parou de lavar quando viu sua parceira de esquadrão inquieta, e deu um grito para ela. Ela tinha um cabelo castanho avermelhado curto e olhos cor de topázio sobrescrito 3 dourado como um gato. Ela tinha tirado seu uniforme de combate e tinha amarrado as mangas ao redor da cintura. A blusa fina mostrava as curvas de seu corpo bem em plena luz do dia, mas nenhuma de suas amigas estava tímida, mesmo todas estando vestidas assim. Não, tipo, se parar para pensar, dá um pouco de vergonha. Kaie era uma garota que tinha cabelo preto e olhos negros, além de ter a pele branca e sedosa. Embora sua voz parecesse a de um garoto, ela era uma garota. Seus olhos estavam levemente vermelhos, provavelmente por tentar ficar atenta para que a roupa dela não molhasse e grudasse no corpo. Tinha um rabo de cavalo pequeno, e seu busto era plano, dando um ar sedutor para ela. E realmente deveríamos estar fazendo lutinha na água. Varrard. Angel, com seu cabelo prata azulado espalhado por todas suas costas, pegou um pouco de água com as mãos e jogou na Kaie. Ela não tinha tirado o uniforme, mas tinha aberto bastante o zíper. Para uma dama que parecia elegante, esse era um estilo ousado. O cabelo prateado provava que era uma dularia, mas ela tinha olhos azuis claros herdados da sua bisavó, uma celesta, então ela foi banida de dentro das fronteiras e considerada uma 86er pela República. Você é muito séria, Kaie. Está tudo bem, nossas roupas vão ser lavadas de qualquer forma. As outras garotas concordaram. E o Shin vai entender. Ah, sim. Ele também tinha falado que hoje estava quente. Até mesmo deu um sorriso, o que não é normal para ele. Bom, isso é compreensível, mesmo vindo daquele líder carrancudo. Falando isso, elas de repente sorriram para Krena. Não é isso que estão pensando. Não foi isso que eu quis dizer. O que tem de tão bom nesse cara que sempre tem uma resposta na ponta da língua? Eu já falei que não é isso. De qualquer forma, o que você acha, Kaie? Shin? Eu pessoalmente não acho que ele seja ruim. Não é de falar muito, é meio estoico, mas ele é bom. Espera um pouco, aqui. Krena de repente entrou em pânico, e Kaie segurou a risada. Krena era muito fácil de ler. Entendi. Mas como ninguém pegou ele ainda, eu vou atacar primeiro. Vamos mostrar para ele um ataque noturno à moda oriental essa noite, o mais rápido possível. KKI. Eu não penso nada sobre o Shin, mas eu não acho que isso seja legal. Você devia ser mais como uma Yamato Nadesico, ou algo do tipo. Krena ficou agitada e as garotas sorriram ao mesmo tempo. Você é tão fofa, Krena. Alguns segundos depois, Krena entendeu o que aconteceu. Ei, encontrei vocês. O arbusto chacoalhou, e Dai, um companheiro de esquadrão, apareceu. Ele era alto e magro, tinha o cabelo loiro brilhante e olhos cor de esmeralda. Apenas um detalhe, ele era um garoto. Kiali! Vá! Daya foi alvejado pelas armas supersônicas de todas as garotas, que provavelmente estavam engatilhadas desde o começo, e também foi acertado por todos os itens que elas conseguiram jogar, assim ele recuou rapidamente para dentro do arbusto. Ei! Quem foi que jogou uma pistola?
Podia ter me machucado se estivesse engatilhada. Alin. Vá. Daya, atingido diretamente por um objeto nessa segunda rodada, finalmente ficou em silêncio. As garotas colocaram as roupas às pressas e Angel se aproximou. Então, Daya, o que foi? Seria bem legal se você me perguntasse, você está bem, com uma voz doce nesse momento, Angel. Bom, você está bem, Daya? Tá, foi mal, por favor, não diga isso com essa cara medonha, eu vou chorar assim. Kaia prendeu o velcro do uniforme de combate, viu que as outras já tinham se vestido, e então falou. Ok, Daya, você pode sair agora, o que foi? Assim. Na verdade, hoje eu sou o mensageiro. Parece que alguém tinha pedido que ele entregasse uma mensagem. Krena usou seus braços inutilmente para tentar cobrir o seu corpo voluptuoso que não conseguia ser camuflado nem pelo uniforme de combate, fez um beicinho. Você podia ter nos contatado usando o para-raid. Por que veio até aqui? Daya coçou a cabeça. Bom, seria bem estranho me comunicar com garotas usando o para-raid bem quando vocês estão se divertindo, e se eu acidentalmente ouvir sobre suas histórias de amor? Se bem que provavelmente eu ouviria algo como a Krena realmente gosta do Shin ou algo desse tipo. O cu. O rosto da Krena ficou vermelho ao ouvir ele falar em um tom fofo qual ela nunca usaria para falar aqui, e as outras garotas do esquadrão começaram a murmurar. Espiar é algo imperdoável, mas você tomou a decisão certa. Nós na verdade não nos importamos, mas a Krena definitivamente não aguentaria. E estávamos falando sobre isso nesse exato momento. Assim, se o Shin se sincronizar conosco da próxima vez, diga aquilo em voz alta, Krena. Vamos ver como ele vai reagir. Ela ficou dizendo que o Shin era horrível, sempre o Death God sem expressão, sempre sério, e que ele não era nem um pouco fofo. Eu não disse isso. Parem com isso. Você é tão fofa, Krena. Vai. Suas idiotas! Krena, que foi provocada por todo mundo, incluindo Daya, segurou a cabeça enquanto gritava. Kaie, tentando segurar a risada, perguntou. Então, se não foi isso, o quê? O que você queria dizer de verdade então? Ao ouvir isso, Daya perdeu toda a expressão de seu rosto. É daquele Shin. E com essas palavras, os rostos das garotas ficaram tensos. O homem não vive só de pão. Milhares de anos atrás, um salvador etéreo disse isso uma vez, e isso virou um ditado clássico. Na vida de uma pessoa, sempre se precisa de coisas a mais para enriquecer o corpo e a mente, como lanches, café, música, jogos e coisas do tipo. Os porcos brancos da República que os jogaram nesse inferno, nunca lhes deram nada além do mínimo para sobreviver, pois provavelmente achavam que não era necessário. Por outro lado, se um homem quisesse viver, a principal coisa era encher o estômago. Certo, Fido, temos um problema aqui. O que um dia foi uma cidade, agora não passa de escombros, e de tempos em tempos, eles procuravam nessa cidade alguma coisa que ainda estivesse comestível, alguns vegetais crescendo nos jardins de alguma das casas, animais de estimação voltando a ser selvagens depois de escaparem de seus lares no caos da guerra, e coisas de entretenimento abandonado. Eles estavam em uma praça enterrada sob escombros. O vice-comandante Raiden comeu a comida sintetizada e o pão esmagado, produzidos em uma fábrica e que foi obtido em uma sala do pânico em uma das cidades próximas. Seu uniforme estava solto, mostrando seu enorme e grande corpo. Ele era um ex em puro sangue, seu cabelo curto cor de metal escuro e seu rosto afiado parecia robótico. O Scavenger era um drone que seguia o Juggernaut e o reabastecia com munição e pacotes de energia. Era esguio, tinha 4 pernas curtas, não era muito bonito. Nesse momento, um certo Scavenger na frente dele baixou a cabeça, avaliando os objetos na frente dele através de um sensor óptico em forma de lente. Qual desses é lixo? Pi. Ele imediatamente estendeu o braço mecânico e jogou a comida sintética para o lado. Raiden observou o objeto branco rolar para longe e pegou o pão que foi deixado para trás, e começou a mastigar. Até um drone sabia que aquilo era um lixo. As línguas daqueles porcos brancos devem estar podres, já que eles conseguem considerar aquilo como comida.
Todos os campos de concentração e bases tinham fábricas de alimento e fábricas automatizadas para suprir as necessidades das batalhas. A fonte de energia do sistema automático de reabastecimento de comida e o controle da produção vinham por cabos subterrâneos do outro lado da Gran Mur. No entanto, quem controlava esse sistema eram os porcos brancos que não os consideravam humanos, então, a comida era pouca e de péssima qualidade. O que eles chamam de comida sintetizada parecia bem mais bombas plásticas do que comida, e devem te fazer ficar mais burro com o gosto ruim que isso tinha. Assim, seria preciso procurar nos lixões abandonados há 9 anos se comida de verdade podia ser encontrada. Felizmente, esse esquadrão não tinha necessidade de patrulhar, então muito tempo e pacotes de energia podiam ser conservados, fazendo com que os esquadrões procurassem pelas cidades enquanto pilotavam o Juggernaut. Então, Fido, hoje estamos procurando outras coisas além desse lixo. Pegue o quanto quiser, incluindo outros tipos de comida. Pi. Hayden, que estava sentado no chão parecendo um delinquente, se levantou e Fido seguiu com seus passos fazendo rangidos. Uma das missões dos Scavengers era encher seus coquetes com qualquer coisa, desde detritos de máquinas, cápsulas de bala, comida, etc. As instruções do Hayden, no entanto, eram um pouco estranhas. Só para constar, o termo Scavenger era só um apelido. Se os suprimentos não fossem suficientes para uma batalha, eles pegariam itens utilizáveis de Juggernauts destruídos ou de outros Scavengers. Fora de combate, eles vagam pelo campo de batalha e pegam itens que podem ser usados. Por isso os processadores os chamam de Scavenger. Eles eram bons companheiros de equipe, pois com eles não tinha que se preocupar com a falta de munição ou com a falta de pacotes de energia, eram abutres que pegavam toda a carniça que sobrava no campo de batalha. Fido é um Scavenger que está do lado de Shin há 5 anos. Disseram que ele foi capturado por Shin depois de um ataque inimigo, onde ele acabou sendo o único sobrevivente, não tinha sido completamente destruído, mas tinha perdido a mobilidade. Ela tinha uma capacidade mínima de aprendizado, mas um mero robô quebrado que foi capturado não teria inteligência suficiente para agradecer. Mas desde então, Fido sempre prioriza o Shin reabastecendo as coisas para ele primeiro, seguia-o para qualquer esquadrão que Shin fosse designado, ficando sempre ao seu lado. Diferente dos Scavengers que não se importavam com sentimentos, esse mostrava algum tipo de lealdade. Era um modelo antigo que começou a ser feito no começo da guerra, e como esteve servindo por muito tempo, ele provavelmente aprendeu muitas coisas. E a esse drone que obedientemente segue seu mestre, Shin simplesmente nomeou como Fido. Um bom nome para um cachorro. Como Nina ou Rex. Como era de se imaginar, tinha alguma coisa errada com a cabeça daquele cara. Pi. HM. Fido de repente parou atrás do Hayden, e se virou. Ele olhou para onde os sensores óticos estavam olhando, e viu ossos brancos desgastados, embaixo de uma grande árvore que crescia nas sombras dos escombros. Ah! Então foi por isso que Fido chamou. Hayden se aproximou do cadáver. O uniforme estava todo esfarrapado, os braços amputados ainda seguravam o rifle. No seu pescoço tinha uma etiqueta de identificação presa por uma corrente, ele não parecia ser um 86er. Provavelmente, ele era um dos membros do exército original da República que lutaram incansavelmente 9 anos atrás. Alguns segundos depois, Hayden ouve um pi. Fido soltou outro de seu barulho característico, se perguntando se conseguia pegar alguma coisa útil dali. Fora da batalha, ele priorizava a coleta das sobras dos mortos, provavelmente era um hábito que ele pegou do Shin. Nunca tinham pegado os corpos, porque os porcos brancos tinham proibido eles de recuperarem os cadáveres. Depois de fazer uma pequena pausa, Hayden balançou a cabeça. Não precisa, deixa ele aí. Ele reconheceu a árvore que estava em frente a ele. Era uma sakura. Era uma árvore originária do extremo oriente do continente, ela florescia quando chegava a primavera. Esse ano, durante a estação do desabrochar, por sugestão da Kaie, todos os membros do esquadrão tinham que vir ver essa árvore florescendo lindamente. As pétalas cor-de-rosa se fundiam na noite quando a lua iluminava o lugar, era uma vista linda. O soldado estava deitado nesse carpete de pétalas, olhando para as lindas flores. Não havia motivo para enterrá-lo negando a ele essa linda visão.
Ele pode ter sido um alba, mas ele vivenciou o campo de batalha, foi um guerreiro que deu seu corpo e alma pelo seu país. Ele não pode ser considerado um porco branco igual àqueles outros. Após um breve momento de silêncio, ele olhou para cima e sentiu um calor imaginário em sua orelha. Para todas as forças que estão dando um passeio. Vocês me ouvem? Seu? O que é isso? Uma voz límpida podia ser ouvida como se estivesse ao lado. Como representante de todos os membros sincronizados que estavam fora da base, Raiden respondeu. Houve uma mudança repentina no clima. Uma tempestade se aproxima. Raiden estreitou os olhos. Ao leste, no céu acima das áreas controladas pela Legion, podia-se ver alguma coisa cinza se espalhando, era tão fraco que ele, mesmo tendo uma visão excepcional, teve que apertar os olhos para ver melhor. Os Entagsfliege da Legion eram do tamanho de uma borboleta, capazes de absorver e refratar a luz e as ondas eletromagnéticas, interceptando os sinais de um campo de batalha. Esses drones lideravam o caminho sempre que um ataque começava, anulando o radar do inimigo e protegendo muito bem seus aliados. Eles eram uma peça-chave nos ataques da Legion. Quando? Eu acho que em cerca de 2 horas. Parece que outras forças estão se juntando atrás das que estão se aproximando de nós. Reabasteça com o que conseguir. As forças mais perto estavam tão distantes que não conseguiam ver a olho nu e o radar já estava desativado. Mesmo assim, aquele que estava falando aquilo conseguia determinar como era a real situação como se tudo estivesse na palma de suas mãos. Entendido. Retornando imediatamente X, Cloto. Me encontre na entrada da Rota 12. Entendido. Parece que não tem um chefiard dessa vez, assim fica mais fácil. Pode ter mudanças nas rotas do inimigo, mas vamos fazer uma emboscada perto do ponto 304 e vamos acabar com eles de uma só vez. Raiden deu ordens ao seu grupo de batedores e correu de volta ao seu Juggernaut. A voz de seu parecia muito alegre quando disse aquilo. Raiden estava com um sorriso selvagem estampado no rosto. Apenas Shape 1? Que ótima hora para caçar! Mesmo a situação parecendo pior do que eles descreveram, as táticas das Shape eram bem mais simples e fáceis de lidar já que não tinham um Shepherd liderando. Tendo conhecimento das forças inimigas de antemão, eles se sentiam muito mais aliviados. Pelo amor de Deus, esse maldito Death God, pensou Raiden, franzindo a testa. Qual foi o primeiro pensamento? Aquele Death God de olhos vermelhos vagando pelo campo de batalha, procurando por cabeças perdidas. Raiden e os outros voltaram para a base, e encontraram outras 18 unidades de prontidão, prontas para agir. A unidade do seu era a que estava mais próxima da entrada, e ele estava sorrindo igual um gato travesso. Você é muito lento, Raiden. Pensei que você tinha pisado em alguma mina terrestre. Eu voltei o mais rápido que pude. E, além disso, para com essas piadas sobre minas terrestres. Ah, foi mal. Cujo foi explodido por uma mina terrestre automática. Nos 2 meses desde que esse esquadrão foi formado, ele foi a terceira Kia. A taxa de morte dos processadores é bem alta. Todos os anos, centenas de milhares eram recrutados, e um ano depois, restavam menos de 1000. Mas isso já era um grande avanço comparado com os seus antecessores, os quais todos praticamente morriam. Naquela época, a única maneira de lutar contra a Legion era ir no meio de um batalhão deles com foguetes e bombas nas mãos, então a taxa de mortos de cada dia eram de, pelo menos, 50%. Mas mesmo que a taxa de Kia desse esquadrão seja extremamente baixa, eles ainda estão no fronte de batalha. Nunca teve um campo de batalhas onde não houve perdas. A chegada da morte sempre é repentina e justa. Todos estão aqui? Então escutem. Todos ficaram apostos quando ouviram a calma voz ao longe. O mapa da primeira área de guerra já estava cheio de anotações contendo várias informações importantes para aquela operação. Shin já estava na frente deles, parecia iluminado pela luz luar. Seu rosto branco estava acompanhado pela familiar roupa de camuflagem desértica, e o emblema de capitão indicava que ele era o líder. O lenço azul continuava ao redor de seu pescoço, e esse era um dos motivos do seu apelido sinistro.
A cabeça do Death God já tinha sido arrancada, mas ainda estava escondida pelo lenço, ou algo do tipo. Vou explicar a situação. O líder desse esquadrão, apelidado de Death God, viu todos os seus companheiros com seus frios olhos vermelhos. A reunião sobre os números dos inimigos, das rotas de embate e de quais seriam as contramedidas foi bem simples, mas bem explicada. Todos os processadores entraram nos Juggernauts. Cada um deles, seja pelo rosto ou físico, dava para perceber que eram jovens soldados, no meio ou no final de sua adolescência. Depois que tudo foi selado dentro da escotilha, as 21 unidades blindadas acordaram de seu sono. O M1A4 Juggernaut era um drone de guerra blindado não tripulado, com homens dentro. Suas 4 patas eram finas e longas, sustentando o pequeno corpo marrom claro em forma de casulo. A unidade possuía 2 metralhadoras pesadas como armas adicionais, um par de fio de arame, e um canhão de 57 mm nas costas. De longe, a máquina parecia uma aranha, e com as armas balançando na parte da frente, junto com o canhão principal nas costas, pareciam as garras e a cauda de um escorpião. Esse era o caixão de seus compatriotas 86er. A emboscada seria feita em uma cidade abandonada. Shin estava escondido em um canto de uma igreja em ruínas. Ele estava sentado na cabine apertada do Juggernaut, e então ele abriu os olhos. A área que virará um campo de guerra era uma avenida. Eles se dividiram em várias equipes, espalhadas pelos cantos da rua para terem certeza que as trajetórias de disparo não ficassem uma em cima da outra. A equipe do front era composta pelo número 1 e o número 3, Shin e seu, agiriam independentemente da equipe de cobertura composta pelo número 2 e 4, Raiden e Kaie, flanqueando a rua. A equipe de canhão liderado pelo número 5, Daya, e a equipe de atiradores de elite era liderada pelo número 6, Krena, estavam escondidos do outro lado da rua esperando. Shin olhou sem demonstrar reação para a pequena tela holográfica, detectou a quantidade e a formação dos inimigos e estreitou os olhos. O cockpit do Juggernaut era semelhante ao de um jato de caça, com vários interruptores alinhados e um controle. Uma tela de LCD mostrava várias informações. Diferente da escotilha antivento do caça, o cockpit do Juggernaut era totalmente coberto, era impossível ver o lado de fora. Ao invés disso, tinha 3 telas óticas dimensionais e uma janela holográfica que mostrava mensagens, fornecendo informações ao piloto, mas não diminuía a escuridão nem deixava menos claustrofóbico o lugar. Pode-se dizer que era um caixão. A formação do inimigo era como esperado, tinha a forma de um trigo, a equipe de reconhecimento liderando a vanguarda e 4 equipes na ponta do trigo. Essa era a formação ofensiva clássica do esquadrão blindado. De fato, como dizem, o número e a habilidade da Legion sempre foram superiores, então eles não usariam nenhuma formação diferente da habitual. Assim então, eles são facilmente identificados. Não importa qual seja a previsão, o inimigo sempre vai enviar uma força de combate enorme para tentar ganhar com números. Essa tática nunca mudou. Enfrentando essa Legion, esse apelido era merecido, seria difícil acabar com eles mesmo com o dobro de tropas, e um exército normal já teria recuado devido ao desespero e ao desamparo. No entanto, o estilo de combate dos Juggernauts, dos 86ers, sempre foi o de lutar contra muitos, contra números esmagadoramente grandes, apenas com poucas unidades. De repente, Shin se lembrou de uma frase que ouviu há muito tempo, quando alguém recitou para ele uma frase da Bíblia. Alguém. Ele não se lembrava mais do rosto nem da voz dessa pessoa. Tudo o que ele conseguia se lembrar era a última cena, a voz. E aquela frase. Em interrogabate 1. Raiden ouviu Shin murmurar algo através do para-raid, parecia algum barulho, ele colocou as pernas para baixo e se sentou em posição vertical. Ele estava escondido sob os escombros, a visão dele estava coberta pelo cinza do concreto, e o radar estava inativo. Shin não estava falando na língua nativa de lá, a língua da República, então ele não conseguia entender. Tudo o que ele conseguiu ouvir foi de cita e elegi o nome em Mihri sobrescrito uma. Seu reclamou. Shin, você está lendo a Bíblia em uma situação como essa? Que péssimo gosto! Especialmente porque está falando bem essa frase agora. O que foi que ele disse? Quando o Messias perguntou se eles eram demônios ou espíritos dos mortos, eles responderam, Legion,
Porque somos muitos. Raiden ficou em silêncio. Claro, porque aquilo era horrível. De repente, outra pessoa se sincronizou no para-raid. Angler 1 para todas as unidades. Desculpe pelo atrasado. Uma encantadora voz, que parecia o badalar de um sino prateado, entrou pelos ouvidos através do para-raid. Parece que a nova Angler foi designada para o esquadrão depois que o Angler anterior se demitiu por ter ficado aterrorizado pelo Death God. Pela voz, ela parecia ter mais ou menos a mesma idade que eles. Inimigo se aproximando. Por favor, intercepte eles no ponto 208. Undertaker para Angler 1. Confirmando. Trabalhavam direito. Então, o tom da garota ficou alegre, provavelmente para afastar o clima ruim de antes. De qualquer forma, a data do relatório é de muito tempo atrás. Você pegou esse relatório de alguém? Ou nunca foi modificado desde então? Ah, esse cara sempre foi assim, Angler 1. Ele sempre foi assim, antes mesmo de conhecê-lo já era assim. Raiden falou isso com uma voz como se estivesse provocando. Parecia que Angler tinha ficado confusa. Verevol sobrescrito uma, você conhece o Undertaker há muito tempo. Kaie deu de ombros. Mais da metade de nós aqui são assim. Por exemplo, o Daya, Black Dog, e a Angel, Snow White, sempre estiveram no mesmo esquadrão desde que se alistaram, enquanto o Aruto, Falk, e eu, estamos juntos há 1 ano. Seu, Laugin Fox, e a Krena, Gunslinger, juntaram-se ao esquadrão que estava o Shin, Undertaker, e o Raiden, Verevol. 2 anos atrás, vocês dois se conhecem há 2 anos, certo? 3 anos. Raiden respondeu, e Angler ficou em silêncio. Faz quanto tempo desde que vocês se alistaram? Todo mundo aqui está no 4º ano. Ah, o Undertaker é o mais experiente aqui, este é o 5º ano de serviço dele. A Angler parecia encorajada. Então, o Undertaker está quase terminando o tempo de serviço, o que você pretende fazer depois de se aposentar? Tem algum lugar que você queira ir, ou algo que você queira ver? Todos focaram sua atenção em Shin. Ele continuou a olhar para o livro e respondeu categoricamente. Vai saber. Nunca pensei nisso. Entendi, mas acho que é bom começar a pensar nisso agora. Talvez você consiga pensar em algo legal, tenho certeza que isso será bom. De repente, Shin sorriu. O gato sonolento ao lado dele levantou as orelhas, e olhou para Shin. Talvez seja. Obrigado por assistir. Se esse conteúdo lhe foi útil, deixe um like, se inscreva no canal e que Deus te abençoe.